Semana passada nós trabalhamos 3 condições para nós alcançarmos resultados nas nossas orações. Você se recorda muito bem, oração vitoriosa é aquela que tem resultados. Se nós não temos tido resultados, irmãos, pode ser certamente que há alguns obstáculos. Um deles talvez seja o fato de nós não termos ainda orado o suficiente. Outros fatores poderiam ser nós não atendermos as condições para que as nossas orações sejam ouvidas. Nessa semana eu quero falar de três outras condições. A primeira delas é ter um coração e uma consciência pura diante de Deus. A Bíblia diz que, sobretudo, que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é o centro, por isso nós precisamos ter ele guardado diante do Senhor. Uma outra coisa é nós termos uma consciência pura diante de Deus. Não apenas um coração puro, mas também uma consciência pura. E como que nós mantemos a nossa consciência pura, irmãos? Obedecendo ao Senhor. Porque nada mais lamentável do que uma pessoa colocar a sua cabeça no travesseiro e ela refletir consigo mesma naquele momento e ela perceber que ela pecou contra o Senhor, que ela ofendeu a santidade de Deus. Segunda condição dessa noite que nós vamos falar é justamente confessar os nossos pecados a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele alcança misericórdia. O pecado faz separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz justamente isso. Mas essa não é a vontade de Deus. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele para Ele ouvir as nossas orações. E a terceira condição justamente é não ter inimizades e contendas entre os irmãos. Você sabia, meu irmão, que se você tiver um fato contra um irmão, sequer você pode ofertar e dizimar ao Senhor? A Bíblia nos ensina lá em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, que primeiramente você deve deixar a sua oferta de lado, ir lá se reconciliar com seu irmão e depois ofertar. Se ofertar e dizimar nós não podemos, sequer as nossas orações serão ouvidas se nós nos mantivermos em inimizades contra os nossos irmãos, contra aqueles que nos cercam. Por isso, quando nós vencemos essas condições, certamente as nossas orações, o céu sobre as nossas orações, estarão tão limpos que Deus responderá, porque Ele tem prazer em fazer isso, para a glória dEle. E eu queria finalizar esse momento aqui com uma palavra que Deus deu para mim nesses últimos dias acerca desses preciosos irmãos e irmãs que têm feito parte dos grupos Vidas. Romanos capítulo 15, versículo 14 diz assim: Meus irmãos, estou certamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Eu quero profetizar, porque foi isso que Deus falou comigo, que vocês, irmãos e irmãs, estão cheios do poder do Espírito Santo, ao ponto de serem capazes de ensinar a outros aquilo que vocês têm experimentado e vivenciado aqui dentro do Grupo Vida. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer através da sua vida a glória dEle, para o nome dEle, em nome de Jesus.